Realpolitik da Business Administration. As raízes para uma corrupção sistemática de parte de empresários estão em finalidades acima de ambições pessoais. E com isso, em falsos incentivos para sucessos de curto prazo. Para esclarecer, quando no orçamento para o próximo ano fiscal da empresa está submetido a um aumento de faturamento de 30%, mas o mercado, que um vendedor experimentado conhece muito bem, permite apenas 5%, então, para a meta proposta, os 25% faltantes só poderão ser alcançados mediante medidas anticoncorrenciais, dentre as quais se conta, em larga escala, a corrupção. Quando, ademais, ao alcance dessa meta de curto prazo, se conecta um bônus anual concedido ao funcionário, rompem-se, então, todas as comportas morais e jurídicas. As consequências da sistemática corrupção são, assim, no fato que a concorrência submete-se a uma atrativa formatação dos preços como se tratasse de uma espécie de inovação técnica. Isso leva a que o empresário, mediante contínua corrupção, deixa-se engraxar fora do mercado. Realpolitik empresarial estabelece sobre uma espécie de homenagem ao status quo e restringe as mudanças na formação de preços, mediante concorrência, bem como as inovações e melhoramentos técnicos. Como, porém, essas forças de mercado são mais fortes que uma realpolitik míope, a perda em participação de mercado e mesmo a exclusão do mercado são previsíveis. Dado que o Estado é o maior cliente da economia, ele acaba por ser o grande parceiro nato para a corrupção da maior parte dos fornecedores. O fato de que com isso ocorre um dano à sociedade é algo que não precisa de maiores explicações. Bom, não se pode dizer, digo eu agora, que o conceito moderno de corrupção seja totalmente funcional e, nessa medida, amoral ou meramente convencional. Expressões como propina, corrupção, não aparecem, por exemplo, na obra de Freud. Mas há freudianos que delas tratam como formas de psiconeuroses, uma espécie de mecanismo de compromisso do ego consigo mesmo, com o objetivo de obter uma simultânea gratificação para os impulsos proibidos do id e para as exigências do superego. Isto está no trabalho de um advogado, Hugo Staub, e de um psicanalista, Franz Alexander, chamado The Criminal, The Judge and the Public, de 1931. Por sua vez, existem trabalhos, por exemplo, na área econômica, que se recusam a extirpar da ciência a percepção moral da corrupção. Eu lembro aqui Susan Rose Ackerman, Corruption, a Study in Political Economy, 1978. É uma economista de Yale que, ao analisar os riscos e benefícios da corrupção para um legislador hipotético, concluía que, caso se deseje entender o funcionamento da democracia, não será possível acompanhar a inclinação de economistas convencionalistas e ignorar constrangimentos morais sobre o comportamento egoísta e interesseiro, self-seeking, o que induz a um momento de reflexão. A gorjeta que se dá ao garçom não é vista como corrupção. Os nossos garçons sabem disso. Um pouquinho diferente é o auxílio que se dá ao oficial de justiça para que ele dê alguma preferência no esforço de cumprir uma citação. Mas ambos são ou assumidos ou suportados socialmente. Talvez se deva notar positivamente, num caso como no outro, uma espécie de
ausência de sentimento de obrigação, quer de contribuir, quer de retribuir, e uma forma de comportamento voluntário e espontâneo, que retira o caráter de corrupção. Todavia, é importante, talvez mais no primeiro caso do garçom do que no segundo, é importante a gente observar a questão da transparência. E aí começa a diferença. Nesse sentido, propina é sigilosa e interessada, gerando alguma forma de retribuição, na qual, numa escala crescente, o propósito de atender satisfatoriamente a uma reciprocidade é mais forte, criando, porém, no agente uma espécie de conflito de deveres. Nessa escala, a ausência de linhas divisórias claras é inegável. É o que se vê na extensa lista de expressões, formulações e reformulações existentes no vocabulário brasileiro. Cervejinha, molhar a mão, lubrificar, conto do vigário, jeitinho, mamata, negociata, por fora, taxa de urgência, gorjeta, rolo, esquema, propina, falcatrua, peita, caixa, caixinha, caixa 2. Essa listagem que eu acabei de fazer está num livro chamado Praxis Handbuch der Korruptionskontrolling, publicado agora em Berlim em 2015 por um alemão. Ele diz que, para exemplificar, vejam, por exemplo, o que acontece no Brasil. Não, ele continua. Ele continua e diz, obviamente, nas outras línguas não é diferente. Não? Como se vê, por exemplo, pelo uso da palavra lobby. Pelo uso da palavra advising, consultoria. Ou pelo uso de expressões como Verrechnungskonto, conta de compensação, em alemão. Ou pela palavra couvert, em francês, que tem um sentido ambíguo. Nós conhecemos um, mas existe o outro também. Bom, curiosas formulações aparecem, no entanto, quando um corruptor ativo inesperadamente se confronta com um incorruptível. O senhor não me entendeu bem, foi um mal-entendido. O que é acompanhado de uma mímica própria. Sorrisos disfarçados, surpresa, soft indignation, seguidos de declarações como eu jamais proporia algo assim. Existe nesses termos uma espécie de retórica da corrupção, que aparece quando ela não é cinicamente escancarada. Exemplo típico são as formas de recomendação. Da parte do agente ativo. Gostaria de trazer as saudações cordiais de fulano, que muito o recomendou para tratar desse negócio com o senhor em total confiança. Ou, por exemplo, haveria em seu âmbito de discricionariedade um modo de decidir a questão de maneira favorável ao meu cliente? Ou, isso me seria de imenso valor? Ou da parte do agente passivo? Bem, isso não é comum, nem se pode dizer que faça parte das minhas competências. Ou eu poderia até fazer, mas o risco é muito grande, o senhor entende, não é? No último ato do delito, porém, a retórica é a retórica do silêncio. As pesquisas, aliás, mostram a respeito que os participantes de atos de corrupção, eles mostram uma tendência ostensiva em justificar e neutralizar os comportamentos. Costuma-se rejeitar a responsabilidade pessoal, o conteúdo imoral do comportamento, bem como os danos daí resultantes. Ocorre uma espécie de, entre aspas, racionalização da corrupção, mediante manifestações de intenções, entre aspas, positivas, como o objetivo da lei não pode ser impedir o atendimento eficiente das necessidades reais.
Ou faz parte da concorrência, ou todo mundo faz, ou em outros países não é diferente, ou existem coisas piores, ou é preciso ver que há interesses maiores da população em jogo. Outros do tipo. Ainda que pareça estranho, esse é resultado de pesquisa. As pesquisas mostram que a integridade é uma chave para a gente entender corrupção. Integridade é um conjunto de propriedades e valores positivos, como consistência moral, confiabilidade, prontidão para agir, consciência de dever, retidão. Os comportamentos corruptos se mostram como variantes desviantes desse conjunto. Esses desvios apontam para para certas circunstâncias que compõem aquilo que se chama de fraud diamond, o diamante da fraude. A pressão, ou motivo, como primeiro fator, que pode ser a existência de problemas financeiros pessoais, mas também motivos resultantes da relação remuneração, sobrecarga de exigências, percepção de uma injustiça social na aquisição de bens valorados positivamente pela sociedade. O segundo fator está na oportunidade. O conhecimento de falhas no sistema de controle. O conhecimento, o murmúrio sobre comportamentos corruptos dos outros. Certa confiança de que o ato receberá aprovação superior. O terceiro fator está na justificação interna dos atos. O agente precisa justificar-se a si mesmo para que ele esteja ou continue integrado socialmente e disponha de um bom status social. O diamante da fraude está, por assim dizer, na competência, no sentido de esperteza, do agente na execução do ato corrupto. Em suma, há nessa dialética, corrupção, crítica da corrupção, um dilema moral que repousa em racionalizações divergentes. No interesse de empreendimentos políticos, econômicos ou financeiros, a corrupção deve ser banida, pois no limite ela conduz a uma disfunção do sistema social. Porém, empreendimentos íntegros, incorruptíveis, mostram-se em curto e médio prazo ineficientes, quando se olha para a sociedade de mercado em conta do valor e interesse. O que aponta, afinal, para um paradoxo próprio do sistema da economia de mercado. A pretensão de liberdade econômica, livre de influências estatais, é fruto, historicamente, de massivas intervenções do Estado, que alcançam a criação de um caminho livre para as transações mediante medidas protecionistas, até com o estabelecimento de condicionamentos jurídicos para o exercício da liberdade de mercado. Ou seja, a economia de mercado, supostamente um sistema autorregulado, gera uma burocracia em que proliferam as instâncias administrativas, todas com certo poder discricionário, com certo grau de opacidade, não transparência, e alta possibilidade de manipulação de informações. E aí a corrupção, que aparece acompanhar o poder como a sombra acompanha o corpo. Powers corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Trata-se, de um lado, da corrupção jurídica, tipificada. Prevaricação, malversação, fraude, corrupção ativa, passiva. Mas de outro, a chamada corrupção sistêmica, que se produz quando as incorreções se tornam regra e os paradigmas alcançados pela lei se tornam exceções. É o caso das condutas tão institucionalizadas, no sentido sociológico da palavra, que raramente se castiga então o corrupto, enquanto até se protege o comportamento indevido. Nesses termos, na corrupção chamada sistêmica, a administração acaba adquirindo uma espécie de código oculto que valida as violações do código expresso, a tal ponto que os que não compartilham das práticas venais são intimidados e obrigados a guardar silêncio. Aqui aparece o silêncio. Esse código oculto gera, por sua vez, dois tipos de corrupção: a de cima para baixo e a de baixo para cima.
cito aqui Malensenha, La Corrupción. Na primeira, de cima para baixo, quem executa os atos de corrupção são burocratas de maior categoria. E a extorsão é centralizada e monopolizada, bem como a repetição ou não dos ganhos com escalões inferiores, que serve, quando usada, para compor cumplicidade e gerar uma estabilização do sistema. A Susan Rose Ackerman anota que esse tipo de corrupção é muito comum nos pagamentos a políticos de alto escalão e efetuados frequentemente na indústria de petróleo mediante funcionários até bem pagos. Uma observação da Rose Ackerman. Um outro contexto. Na segunda, de baixo para cima, são os funcionários de baixo escalão que planificam e executam, repartindo os ganhos com os de escalão superior, que assim acobertam, garantindo silêncio, estabilidade e impunidade. Os custos do primeiro tipo de corrupção, de cima para baixo, em geral são visíveis e previsíveis. Os do segundo são mais difusos e de contabilidade mais complicada. É nesse paradoxo, por fim, que se reflete o paradoxo da investigação da corrupção. É o paradoxo percebido em instrumentos como o da delação premiada e o da leniência das empresas. A delação premiada repousa, de um lado, na violação de lealdades morais. E aí tem a ver com traição. Mas, de outro, na plausibilidade de negociação monetizada de valores fundamentais, como a própria liberdade. Cálculo de sobrevivência. Aqui, no choque entre duas éticas, a de convicção, traição, e a de finalidade, sobrevivência, o dinheiro volta a desempenhar um papel fundamental de neutralização moral, tornando a delação algo que se mede pelo preço. Daí, o jogo legal de primeiro, segundo, terceiro delator, ou da leniência, a leniência plus, nesse caso com valores percentuais estipulados normativamente em lei. É, de novo, a corrupção moderna. Agora, como cálculo e objeto até de negociação. O que explica o aparecimento das chamadas teorias revisionistas. Por exemplo, Samuel Huntington. Num caso em que a corrupção apareceria como uma espécie de remédio contra o excesso de burocracia, impeditivo do desenvolvimento econômico. Por exemplo, pagamentos por fora para lubrificar a máquina. O que não é exatamente verdade quando se pensa no efeito inverso, criar dificuldades para vender facilidades. Não? O que nos leva a pensar, portanto, numa direção inversa. Afinal, como disse John Dewey, em uma sociedade dominada pela cultura da corrupção, a educação de valores efetiva, muito além das declarações altissonantes contra a corrupção, tenderá a reproduzi-la. E aqui a observação histórica nos surpreende, ao mostrar que uma educação cívica, baseada em valores eticamente incontestáveis, quando efetuada em um marco institucional e social inadequado, governado por políticas e políticos corruptos, acaba por entrar em colapso e fracassar. Ou como recordava Jaspers, referindo-se à Alemanha, na época do Império, Kaiserreich, quisemos formar bons súditos e tivemos a República de Weimar. Na República de Weimar, quisemos formar bons democratas e tivemos o nacionalsocialismo. Durante o nacionalsocialismo, quis-se formar nazistas convictos e tivemos a República Federal. E agora, o quê? Volto ao texto do meu amigo alemão, Albrecht Schaeffer, o advogado. Como a corrupção pode ser combatida? Diz ele.
Ao lado das tipificações penais contra o suborno, que são direcionadas contra as pessoas físicas, um direito penal voltado para as pessoas jurídicas é um eficiente complemento. Certamente, não se pode condenar uma pessoa jurídica à prisão, mas ela pode ser sensivelmente punida na medida em que os faturamentos corruptos sejam resgatados. Mas o direito penal sozinho, diz ele, não consegue combater a corrupção, como mostra, aliás, a história econômica. Um importante aliado contra a corrupção pode ser o mercado financeiro. Uma administração econômica legal e sustentável deve estar submetida ao juízo centralizado dos investidores. Para isso são necessários os auditores independentes, as agências de rating, as autoridades financeiras, o mercado, a bolsa. Esse tipo de controle é importante. A experiência mostra que a administração empresarial, que precisa financiar-se no mercado de capitais, portanto, onde haja bastante empresas de capital aberto, nada mais teme do que o mau juízo de investidores financeiros. Grandes investidores comunitários, sei lá, fundos de pensão, têm necessariamente interesses permanentes e de longo prazo. Esse perfil tem, porém, de ser reforçado. Muito ajuda, diz ele, na luta contra a corrupção, uma imprensa livre, com jornalistas especializados em questões econômicas. E em democracia que funciona, isso é uma obviedade. Mas onde é que fica a transparência das empresas? Diz ele, na Alemanha, país em que a cogestão empresarial, a participação do trabalhador na direção empresarial mais se desenvolveu, ela fracassa no combate à corrupção. Estruturas empresariais autocráticas, em razão do que os empregados dotados de senso crítico acabam tão desclassificados como um pau de galinheiro, não resolvem o problema e devem até ser criticadas. O que é especialmente uma tarefa importante para a corporate governance e para o jornalismo econômico. Que fazer, então? A Indonésia, diz ele, há alguns anos, fez uma proposta interessante. Funcionários públicos corruptos deveriam ser castrados. A fundamentação para essa pena corporal seria: o que se objetiva é impedir que funcionários públicos corruptos se multipliquem. E ele conclui: espero com isso provocar os debates e lamento deles não poder participar. Enfim, está aberto o nosso seminário da feiticeira. Obrigado.